Oi pessoal do YouTube! Hoje a gente vai fazer exercícios de Física da FATEC 2019, segundo semestre. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem o vídeo. A linha 1 azul do metrô de São Paulo foi inaugurada em setembro de 1974 e opera hoje com uma extensão aproximada de 21 mil metros distribuídos por 23 estações, da estação Jabaquara à estação Tucuruvi. O tempo médio para percorrer o trajeto entre as duas estações terminais citadas é de aproximadamente 45 minutos. Se um passageiro entra no vagão de um trem, metrô, na estação Jabaquara e desce apenas na estação Tucuruvi, podemos afirmar corretamente que a sua velocidade escalar média em quilômetros por hora é mais próxima de... Bom, pessoal, aqui é uma simples continha de velocidade média, né? Então, a gente tem V igual a ΔS sobre ΔT. Qual que é a questão aqui, né? A gente tem a nossa distância em metros e o nosso tempo em minutos. Só que ele pede para a gente a velocidade em quilômetros por hora. Então, a gente tem que transformar essas unidades de metro para quilômetro e de minuto para hora. Então, como que a gente faz, né? 21 mil metros, basta eu dividir por 1000 para virar quilômetro. Então, eu vou ter 21 quilômetros. Agora, como que eu transformo 45 minutos em hora, né? Então, 1 hora tem 60 minutos. 45 minutos é o tempo que eu quero descobrir em horas. Então, aqui a gente vai ter ΔT vezes 60 igual a 1 vezes 45. O nosso ΔT, então, vai ser 1 vezes 45 dá 45, e o 60 que está multiplicando o ΔT eu passo dividindo. Então, o nosso ΔT vai ser 45 sobre 60. E o nosso ΔS vai ser 21 quilômetros, tá? Então, agora eu vou substituir aqui. Velocidade vai ser igual a 21 dividido por 45 sobre 60. Quando a gente tem uma fração dividindo, é só inverter a fração e multiplicar. Então, a gente vai ficar aqui 21 vezes, inverte a fração, 60 sobre 45. Muito bem. Agora, a gente vai cancelar aqui algumas coisas para a gente poder fazer essa conta. Então, vamos lá. 45 dividido por 5 dá 9. 60 dividido por 5 dá 12. 9 por 3 dá 3. 12 por 3 dá 4. Mais uma vez. 3 por 3 dá 1. 21 por 3 dá 7. Então, a nossa velocidade vai ser 7 vezes 4, que é 28 quilômetros por hora. Aí a gente vem aqui nas alternativas, não tem 28. Putz, eu errei na conta. Não, não errou. Ele pede assim, ó, velocidade escalar média em quilômetros por hora mais próxima de. Qual que é o número da alternativa que é mais próximo de 28? É o 30. Então, a nossa alternativa é letra B. Em uma aula de laboratório de calorimetria, um aluno da FATEC precisa determinar o calor específico de um material desconhecido de massa 1 kg. Para isso, ele usa por 1 minuto um forno elétrico que opera em 220 volts e 10 amperes. Após decorrido esse tempo, ele observa uma variação de temperatura de 220 graus Celsius. Considerando que o forno específico funciona de acordo com as características apresentadas,
podemos afirmar que o calor específico determinado em Joule por quilograma Kelvin foi D. Bom, pessoal, ele fala aqui no enunciado que o forno funciona a 220 volts e 10 amperes. Com isso, a gente consegue encontrar a potência do forno, que é corrente vezes voltagem. Então, a gente vai ter potência igual a corrente, que é 10, vezes a voltagem, que é 220. Eu não vou fazer essa conta ainda porque ela não é a final. Eu vou deixar para fazer tudo lá no final. Agora, a gente precisa encontrar qual é a energia que o forno fornece para a massa, tá bom? Para aquecer a massa. Então, a gente vai ter potência igual a energia sobre tempo. Importante, aqui a potência é em watts. Muito bem. Aqui a gente tem o tempo de 1 minuto, só que a gente quer energia em joules. Então, esse 1 minuto vai virar 60 segundos. A nossa potência é 10 vezes 220. A energia é o que eu quero e o tempo é 60. Então, a nossa energia é igual a 10 vezes 220 vezes 60. O 60 estava dividindo, eu passei ele multiplicando. Essa energia aqui que a gente achou é a energia de aquecimento da massa. Então, é o nosso Q da fórmula. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 10 vezes 220 vezes 60. Igual a massa, que a gente já tem, 1 quilograma. Tá de acordo com a unidade que a gente quer para o calor específico. Então, 1. O calor específico é o que a gente está procurando. E agora, variação de temperatura. Ele quer em Kelvin. A gente tem em graus Celsius. Só que é uma variação de temperatura. Quando a gente está tratando de variação, Kelvin e Celsius são iguais. E eu vou mostrar para vocês. Vamos escrever primeiro a temperatura em Kelvin em função da temperatura em Celsius. Então, eu tenho θ Kelvin igual a θ Celsius mais 273. Se eu quiser uma variação de temperatura em Kelvin, eu posso escrever θ Kelvin 2 menos θ Kelvin 1. Mais θ Kelvin é θ Celsius mais 273. Então, eu vou substituir isso daqui nos dois θ Kelvin que eu tenho aqui embaixo. Então, eu vou ficar com variação de temperatura em Kelvin igual a θ Celsius 2 mais 273 menos θ Celsius 1 mais 273. Variação de temperatura em Kelvin vai ser igual a θ Celsius 2 mais 273. Esse menos aqui eu distribuo para os dois caras dentro do parênteses. Então, eu vou ficar menos θ Celsius 1 menos 273. 273 menos 273 é zero, posso cortar. Então, eu fico com variação de temperatura em Kelvin igual a θ Celsius 2 menos θ Celsius 1. E isso daqui eu posso chamar de variação de temperatura em graus Celsius. Portanto, eu tenho que a variação de temperatura em Kelvin é igual à variação de temperatura em graus Celsius. Então, aqui no exercício, basta eu pegar esse número aqui, 220, e usar como variação de temperatura em Kelvin, porque na variação elas são iguais. Muito bem. Agora eu posso cortar algumas coisas aqui, né? Eu tenho 220 desse lado, 220 desse lado. Então, eu vou ter
C igual a 10 vezes 60. Então, o meu C é 600. As minhas respostas estão em notação científica. Então, eu vou passar 600 para a notação científica. 6 vezes 10 a segunda, porque eu tenho 2 zeros aqui. Então, 6 vezes 100, ou 10 a segunda. Isso em joule por quilograma vezes Kelvin. Portanto, resposta é letra C. Um professor do curso de materiais da FATEC apresentou aos alunos a seguinte situação: as fibras ópticas podem ser usadas para guiar a luz ao longo de um determinado caminho. A ideia é fazer um raio de luz percorrer uma fibra transparente, ricocheteando entre as suas paredes. Desde que o ângulo de incidência do raio na parede da fibra seja sempre maior que o ângulo crítico, o raio permanecerá sempre dentro dela, mesmo que ela esteja curva. Em seguida, pediu para que os alunos respondessem de maneira assertiva a qual conceito físico a citação se refere. A resposta correta esperada pelo professor é... Muito bem, pessoal, aqui é um pouquinho de ótica, né? Então, o que está dizendo ali na citação? A gente tem um tubo de fibra e esse tubo é transparente, portanto, a luz pode muito bem passar por ele, ok? E eu tenho um raio de luz que incide na parede desse tubo. O que acontece? Esse raio de luz pode refratar, ok? Ele também pode refletir. E o que define se ele vai refratar ou refletir é o ângulo de incidência, que é esse ângulo aqui na parede, ok? Existe um ângulo de incidência em que o raio incide aqui na parede e ele tangencia a parede do tubo, ok? Esse ângulo aqui, que faz com que o raio entre no tubo e tangencie a parede do tubo, é chamado de ângulo limite, ok? Então, eu tenho um ângulo limite para o qual um raio que entra no tubo vai tangenciar a parede do tubo. Quando eu tenho ângulos de incidência e maiores que o ângulo limite, todo raio que se incidir no tubo vai refletir, vai nessa direção aqui. Portanto, quando ele fala aqui que para que a luz fique dentro da fibra, o ângulo tem que ser sempre maior que o ângulo crítico, ele está falando do ângulo limite, que é esse ângulo aqui que faz o raio tangenciar a parede do tubo. Portanto, a nossa resposta é letra C. Para explicar o efeito Doppler, um professor do curso de mecânica brinca com o uso de personagens de um desenho animado. Ele projeta uma figura do carro de Fred Flintstone no episódio em que ele e Barney Rubble eram policiais. A figura mostra a representação do carro visto de cima, se deslocando para a direita com velocidade constante em módulo. Na figura ainda, ele representa em outra perspectiva as personagens Betty Rubble e Vilma Flintstone. Os círculos representam as frentes de ondas sonoras de Yabadabadu emitidas pela sirene. Considere que as observadoras Betty Rubble e Vilma Flintstone estejam em repouso na posição apresentada na figura. Em relação ao som emitido do carro de Fred e Barney, é correto afirmar que... Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha na figura. Então, aqui está a Vilma e aqui está a Betty. Observem que o carro está indo nessa direção. E vamos ver aqui as linhas. Então, esses círculos aqui representam as ondas sonoras, ok? Então, o que está acontecendo aqui? Daqui para cá, a gente tem um lambda menor que daqui para cá. Ó, a distância entre uma onda e outra do lado da Betty é maior.
Então, a gente tem lambda 2 maior que lambda 1, ok? O comprimento de onda do lado da Beth é maior que o comprimento de onda do lado da Vilma, ok? Agora, vamos pensar no seguinte, ele fala que eles estão se deslocando em velocidade constante. Portanto, quando a gente vê aqui V igual a lambda F, a gente pode considerar que essa velocidade é constante. Se o lambda é menor, a frequência é maior, para que a velocidade se mantenha constante. Então, se eu tenho lambda 2 maior que lambda 1, eu vou ter a frequência 2 menor que a frequência 1. Se o lambda 1 é menor, a frequência é maior, tá? E se o lambda 2 é maior, a frequência é menor. Portanto, eu tenho a frequência 2 menor que a frequência 1. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Portanto, a Vilma escuta um som mais agudo ou de maior frequência que a Beth. Agora vamos analisar as alternativas. Então, aqui na letra A, Vilma escutará o som, né? Ou escutará com uma frequência menor que a de Beth. Não, a gente viu que a frequência é maior, né? Vilma o escutará com uma frequência maior que a de Beth. Isso, achamos aqui, letra B. Dois fios condutores idênticos, paralelos entre si e de comprimento infinito, são percorridos simultaneamente por correntes elétricas de mesmo sentido e de mesma intensidade. Considere que eles estejam dispostos perpendiculares ao plano do papel desta prova. Nessas condições, é correto afirmar que... Bom, pessoal, na verdade a gente não precisa nem entender para onde que está apontado o fio, tá? Porque quando a gente tem correntes em fios paralelos, correntes elétricas em fios paralelos, e elas têm o mesmo sentido, os fios sofrem força de atração entre si, ok? Isso é uma regra, tá bom? Mas, vamos ver aqui, ó, ele fala que o fio está perpendicular ao plano do papel. O que que significa? Que o fio vai furar a folha de papel, tá bom? Então, o que que acontece? A gente tem dois fios paralelos, em que a corrente ou está entrando no papel ou está saindo do papel. Isso é indiferente para a gente, tá bom? E aí, eles vão gerar campos magnéticos aqui em volta do fio, tá bom? Então, nesse caso, o campo magnético vai ser nessa direção. E nesse caso, o campo magnético é ao contrário. Nos dois casos, os fios sofrem forças de atração entre si. Então, eu tenho um fio atraindo o outro nos dois casos. A alternativa que diz isso é a letra E. Sofrem entre si uma força de atração. Portanto, alternativa E. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo. Bons estudos e até a próxima!